Futura FM, informação e música de qualidade. Entrando no ar pela Futura FM, o programa HCI Saúde. Apresentação, Nilda Bittencourt. Olá, um bom dia para você. Entrando no ar pela Futura FM, o programa HCI Saúde. Lembrando que estamos ao vivo no Instagram, no YouTube e no Facebook. Sempre Rádio Futura FM 106,9. E lembrando, né, que o programa HCI Saúde tem como por objetivo levar informação sobre saúde e bem-estar sempre com respaldo científico. E para minha alegria, tenho certeza que para vocês também, estou aqui com o Dr. Lucas Porto Ferreira, neurologista. Dr. Lucas, muito bem-vindo, querido. Bom dia, Nilda. É um prazer estar aqui novamente, né, falando de um tema bem interessante, bastante frequente para a população itajubense e para os ouvintes da Rádio Futura. E para mim é sempre um prazer estar aqui de frente com a senhora e podendo debater esses temas de neurologia. É verdade, nós vamos falar sobre AVC, doutor. Exatamente. Tem tanto medo? Realmente. Acho que todo mundo tem, não tem, doutor? Eu acho que realmente é uma situação em que todos temos que ficar bastante apreensivos. É um número até interessante, não é um número da minha cabeça, mas que isso é estatística. Acredito que 1 em cada 6 pessoas que talvez estejam nos ouvindo vai ter um AVC ou cuida de alguém que teve um AVC. Ai, meu Deus do céu! É um número bastante elevado e por isso que a gente tem que ter uma preocupação grande e é o trabalho que a gente faz hoje na sociedade, no consultório, no hospital. É um trabalho de conscientização, principalmente para reconhecer rapidamente essa condição e propor um tratamento bastante efetivo. Ô, doutor Lucas, é verdade que a pessoa tem que... Gente, eu acho que eu vou ter um AVC. Você corre pro espelho e dá risada para ver se você está rindo bem? É um dos sintomas, né? A gente tem uma sigla, né? Um método mnemônico para a gente lembrar, que é o SAMU, né? O S de sorrir, o A de um abraço, que na realidade a pessoa vai levantar os 2 braços e você vai observar se tem alguma assimetria no movimento, um braço mais fraco, um braço que não levanta. O M de música, né? Vai pedir para cantar uma música ou para falar.
e você vai ver se a dicção, se a maneira da pessoa falar, se está normal ou se ela não tem uma fala enrolada, uma dificuldade na fala, e o U de urgência, porque esses sinais, quando reconhecidos precocemente, a gente dispõe de alguns tratamentos que, dependendo de cada situação e da seleção do paciente, a gente consegue reverter isso de uma maneira, de um tratamento efetivo no pronto-socorro. Ô, doutor, mas se eu estiver sentindo mal, o senhor acha que eu vou conseguir chegar até o espelho e sorrir para mim, para ver se eu estou tendo? Pergunta interessante, Nilda. A maioria dos pacientes consegue. Ah, é? Ou se não chegar a um espelho, chamar ajuda, né? Então, o objetivo é que a gente chegue rápido no pronto-socorro, porque a gente tem uma janela, um tempo de tratamento na fase aguda, em que pode ser oferecido um medicamento para que os sintomas possam ser revertidos. Então, eu acho que na maioria dos casos que a gente acompanha, o paciente consegue ou ser levado no pronto-socorro por um familiar, ou às vezes ele consegue acionar uma ajuda, né? Mas claro que também temos casos mais graves e que isso não é possível. Não é possível, né? Mas de qualquer maneira, gente, se vê alguém passando mal, pede para a pessoa sorrir. Dá um abraço, cantar uma música. E se qualquer um desses 3 itens estiver atrapalhado, levar o paciente o mais rápido possível ao serviço de urgência. O Leio está por aqui. Flávia Rezende, bom dia. Flávia. Que bom, doutor Lucas, hoje no programa. Sempre bom ouvir as dicas preciosas dele. Ele é um excelente profissional. É um tema assustador, porém informação é tudo. Informação é muito importante e válida, e a gente vai cada vez mais fazer um trabalho de conscientização, até mesmo porque hoje o Hospital de Clínicas de Itajubá ele oferece uma unidade de AVC. Então nós temos lá um protocolo em que o paciente, quando ele dá entrada com sintomas de um AVC isquêmico, né? Quando ele entra com esses sintomas, a gente aciona todo um fluxo dentro do hospital para que esse tratamento seja instituído de maneira mais rápida. Hoje, a janela que a gente tem na fase aguda é de 4 horas e meia. Então, reconhecidos os sintomas, dentro de 4 horas e meia, esse paciente tem que estar dentro da unidade de emergência, vai ser avaliado por um neurologista, vai fazer uma tomografia de crânio e, após a tomografia, a gente vai diferenciar se esse paciente tem um AVC isquêmico ou um AVC hemorrágico. Isquêmico é quando entope uma artéria do cérebro e falta sangue, e hemorrágico é quando uma artéria ou uma veia ela se rompe e ocorre um sangramento. Foi o que aconteceu com o ator Tony Ramos? Tony Ramos foi um sangramento, um hematoma subdural, se eu não me engano. Mas aí já é diferente o tratamento. É um tratamento que, na maioria das vezes, ele é cirúrgico. Né? Que você tem que drenar esse hematoma. Que ele foi para a mesa 2 vezes. Exatamente. Por que dá isso, doutor? De repente, assim, a idade, por si só, é um fator de risco. Nossa, meu Deus do céu. Mais uma coisa da idade. É verdade. Alguns casos, traumatismo craniano, pacientes que usam alguns medicamentos, por exemplo, anticoagulantes, mas o fator mais importante nas duas condições, tanto AVC isquêmico quanto hemorrágico, a idade é um fator crucial, né? À medida que a pessoa envelhece, o risco ele aumenta. Doutor Lucas, eu tenho muito medo de queda, sempre tive, desde que eu li um livro, olha, do Sidney Sheldon, 500 anos de Cristo, uma personagem do livro, pessoa com filho, e o filho caiu, bateu a cabeça. E não deram bola. Só que, passado algum tempo, o menino veio a falecer, porque fez ali um coágulo. Exatamente. O traumatismo craniano ele é um pouco diferente do AVC. O AVC é uma doença que oclui uma artéria, e quando tem um traumatismo, o cuidado ele tem que ser também rápido, né? A pessoa caiu, bateu a cabeça, principalmente se perdeu a consciência, tem que ser levado para o hospital. Mas no caso do sangramento, a pessoa já fica fora desse protocolo, por isso que a gente faz a tomografia rapidamente, para diferenciar se é isquêmico ou hemorrágico, que muda o tratamento. Doutor, e outra coisa também, o fato da pessoa cair, fazer esse coágulo que ela não sabe que tem, esse coágulo pode vir a desenvolver um AVC? Quando a pessoa bate a cabeça, a gente tem uma contusão cerebral. Você pode ter uma hemorragia, você pode ter uma lesão no cérebro, dependendo da intensidade, pode ter uma isquemia, mas aí é um pouco distinto do AVC isquêmico pelos fatores que a gente conhece. Pelos dois fatores que o senhor falou aí, doutor? Isquêmico e hemorrágico. Tá. Então, esses são eixos,
São. Nas duas condições, nós vamos ter essa alteração no exame clínico, né? Nos sintomas do paciente. O paciente ele pode ficar confuso, ele pode perder a fala, ele pode ter uma fraqueza de um lado do corpo, ele pode ter uma dificuldade de movimento. Nessas duas situações, o paciente deve ser levado rapidamente ao pronto-socorro. E lá, baseado nesse protocolo que a gente tem hoje, a gente vai diferenciar através do exame de imagem se tem um sangramento ou se tem uma isquemia, e o tratamento adequado para cada situação vai ser instituído. Ô, doutor, mas quem vai saber a diferença entre a pessoa que se está tendo um AVC isquêmico hemorrágico é o médico, né? O médico. Então, vai ter um atendimento no pronto-socorro. Na maioria das vezes, distinguir essas duas condições, isquêmico e hemorrágico, de maneira clínica, é um pouco difícil, porque às vezes são bem parecidas. O exame de imagem ele é crucial para ajudar a gente na tomada de decisão. Então, após o exame de imagem, a gente vai decidir se oferece o medicamento que vai dissolver um coágulo, no caso do AVC isquêmico, ou se a gente encaminha o paciente para uma avaliação cirúrgica, caso seja um sangramento que precise ser drenado. Não é todo sangramento também que precisa de tratamento cirúrgico. Em alguns casos, esse sangramento ele vai sendo reabsorvido. Ah, é? E pode ser que o paciente não necessite de tratamento cirúrgico. Ah, meu Deus do céu. Hein, doutor? E quais os principais fatores de risco que levam um AVC? Por exemplo, parentes próximos que tiveram acidentes vasculares cerebrais, eles vão apresentar maior risco de desenvolver a doença? Eu acredito que o principal fator de risco, como a gente estava conversando, é a idade. Então, à medida que as pessoas vão envelhecendo, o risco das doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, elas vão aumentando. Então, o risco de um AVC, um risco de um infarto agudo do miocárdio, ele vai aumentando com a idade. Claro que o paciente que é hipertenso, o paciente que é diabético, o paciente que fuma, o paciente que é obeso, que é sedentário, esse paciente ele tem um risco cardiovascular aumentado. E a gente não pode fugir, né, claro, da nossa origem, da nossa genética. Então, a genética ele é um fator crucial também. Então, se você tem parentes de primeiro grau, familiares que tiveram AVC, que tiveram infarto, que são hipertensos, que são diabéticos, enfim, que tem fatores de risco, a gente observa isso dentro de algumas famílias, o risco também ele é aumentado. Então, se a senhora ou se uma pessoa tem 50 anos de idade, mas tiveram vários familiares com 50, 60 anos, tiveram um AVC ou tiveram um infarto, o risco dessa pessoa aumenta. Então, ela tem que começar a fazer o que é mais importante, que não é o tratamento, e sim a prevenção. Então, hoje o tratamento, por isso que a gente vem aqui na rádio, a gente tem essa conscientização da população, exatamente para que cada vez mais a prevenção seja feita, né? Que é estilo de vida saudável, que faz bem para o coração, faz bem para o cérebro. Ô, doutor, mas todo mundo tem pré-diabético, colesterol ruim, mas não sei o que lá, pressão alta. Então, o risco é iminente de um AVC, doutor? Eu não concordo com a palavra todo mundo, não, viu, Nildo? Eu vejo assim, né? Não sei se a senhora também observa, mas assim, Itajubá hoje tem ambientes fantásticos para uma atividade física, tem bastante academia, tem conscientização à população. Então, eu acho que hoje o número de pessoas que têm essas condições é menor, e as pessoas hoje buscam cada vez mais a mudança no estilo de vida. Mas, com certeza, as pessoas que têm esses fatores de risco, elas estão sob o risco de ter um acidente vascular cerebral isquêmico, hemorrágico, um infarto do miocárdio, enfim. Então, acho que a prevenção é a palavra. Ah, tá bom. A nossa ouvinte está na dúvida. São dois aqui? São 2 tipos ou são 4 tipos de AVC? São 2 tipos, são basicamente 2 tipos, o isquêmico e o hemorrágico. Tá. E hoje o objetivo da nossa conversa é realmente conscientizar a população com relação a tempo de início de sintomas. Então, quanto mais rápido a gente reconhecer que o paciente está tendo um déficit neurológico, o SAMU, né? Dificuldade para sorrir, então uma assimetria na face, dificuldade para movimentar os braços na hora de abraçar, por exemplo, e dificuldade para falar. Quanto mais rápido você levar ele até o pronto-socorro do hospital, mais rápido a gente consegue dar o diagnóstico e mais rápido instituir o tratamento. Quanto mais precoce o tratamento for instituído, maior as chances de que a gente chama de recanalizar o vaso. Entendeu? Agora, no caso de um AVC hemorrágico, aí o tratamento ele vai seguir um protocolo, um fluxo específico, talvez neurocirúrgico, ou talvez um tratamento clínico medicamentoso. Ô, doutor Lucas, eu estou pensando em quem mora sozinho, tem que ter o celular sempre à mão. Sempre. E se a pessoa estiver dormindo, doutor? Na região, a Itajubá, ele é uma pergunta interessante, essa dormindo, eu vou chegar nela. Tá. Mas Itajubá, hoje, a gente tem um problema, e que eu acho que a rádio é muito importante para isso, que é
para chegar até o hospital. A gente faz parte de uma micro-região. Então a gente drena Paraisópolis, Maria da Fé, Delfim Moreira, Venceslau. E esse tempo de levar e de reconhecer, às vezes, ele é perdido, exatamente por essa distância. E nós temos uma zona rural muito extensa, né? Uma área muito grande. Muito grande. E às vezes a gente perde tempo por isso. Então, assim, a gente vem na rádio, eu acho que rádio é um veículo de informação muito importante, exatamente para difundir isso e para que as pessoas consigam ir mais rápido. Já tivemos casos que o paciente desce com sintomas de Maria da Fé, faz a tomografia e volta para Maria da Fé, chega lá a esquema que eles mandam de volta. Então, nesse tempo aí, a gente já perdemos quase 40 minutos. Entendeu? É verdade, e isso doutor. é importantíssimo. Agora, voltando ao paciente que está dormindo. Eu né? estou dormindo. E aí, doutor? A gente considera o tempo de início de sintomas quando a pessoa foi visto bem a última vez. Então, vamos supor que você chegou no hospital às 8 horas da manhã e já acordou com sintomas de AVC, mas o seu familiar ou o seu companheiro te viu bem só às 11 horas da noite do dia anterior. Então, a gente vai considerar o horário de início de sintomas 11 horas da noite do dia anterior, entendeu? Então, hoje, na realidade, os grandes centros e hospitais com um equipamento mais avançado, a gente consegue fazer exames mais avançados e determinar com um pouco mais de precisão o tempo de início de sintomas. Então, hoje, dependendo da situação, a gente consegue fazer um tratamento mais tardio. Mas o nosso protocolo hoje, ele contempla o principal critério de elegibilidade para o tratamento medicamentoso são 4 horas e meia de início de sintomas. Então, antes disso, a gente consegue fazer um tratamento. Após isso, o benefício já é muito baixo, entendeu? Ô, doutor, a gente percebe que algumas pessoas têm o AVC e com o tratamento elas praticamente voltam ao normal. Com certeza, não é? Com certeza. Uns ainda conseguem evitar a baba, mas outros já não conseguem. Consegue locomover, toca a vida, mas a baba não... Isso a gente vê no dia a dia. Nós temos vários graus de incapacidade, né? Tem aqueles pacientes que... E já tivemos casos no hospital de pacientes que chegaram lá, vamos considerar assim, com sintomas graves, chegaram rápido, receberam o tratamento trombolítico, né, o medicamento, e saíram sem nenhum déficit residual, sem nenhuma sequela. Em contrapartida, alguns pacientes que têm situações mais graves, dependendo da idade, as comorbidades, e que as sequelas, elas em alguns casos são irreversíveis. Hoje a gente faz um trabalho bem interessante, não só de diagnóstico, mas a gente também na clínica a gente atende e no hospital, junto com fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapia ocupacional, enfermagem, uma equipe multidisciplinar em que os pacientes conseguem ter uma qualidade de vida boa pós AVC. E uma preocupação depois de feito o tratamento é a gente tentar identificar qual foi a causa. Será que é uma arritmia cardíaca, uma artéria do pescoço que possa estar entupida, um medicamento, é realmente um fator de risco, é uma hipertensão, diabetes? Então a gente tem que descobrir o motivo para prevenir depois a recorrência. Né? Que é a preocupação que a gente tem com a AVC. Nossa, uma, porque 2, 3 vezes. Aí a pessoa vai tomar todo cuidado. Eu recordo que uma amiga teve na época da pandemia e ela ficou muito estressada porque a filha teve Covid. E ela não podia ir lá, acabou desenvolvendo um AVC, doutor. Sim, Foi muito estresse ali. Não só pelo estresse, mas também pela própria gripe, né? Pela própria Covid. A gente viu que muitos casos tinham uma resposta inflamatória e o paciente acabava evoluindo aí com uma formação de um coágulozinho e acabava tendo AVC. Então, o Covid também teve relação com o AVC, mas não é uma causa muito frequente. Hoje, de fator de risco predominante é sedentarismo, hipertensão, diabetes. Sedentarismo, alimentação, atividade física. A bebida alcoólica também. Mas o que o senhor chama de bebida alcoólica? Não pode beber nenhum vinho? Hoje, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, nenhuma quantidade de álcool é recomendada e segura. Mas diz que o organismo precisa de um pouquinho de álcool, doutor? Eu acredito que isso não é verdade. É desculpa para beber, né? Eu acho que talvez o momento de descontração ali, não está fazer um brinde. Relaxando com a família ou com os amigos, talvez esse bem-estar possa ter algum benefício, mas o álcool não, em quantidade nenhuma é segura. No Réveillon eu costumo brindar com uma taça, porque o resto do ano eu não bebo, né? Faz bem. Mas Nádia Maria já bebe cerveja, igual 99% dos brasileiros. Com certeza, mas assim, se compensar por um outro lado, tiver uma vida saudável e equilibrada... Ela agora está procurando, viu, doutor? Eu acredito que diminua bem o risco, viu?
É, né? Mas nenhuma quantidade é segura, não. A gente tem que desencorajar isso. Ô, doutor, eu tenho preguiça de academia, mas eu procuro subir e descer escadas, se são 30 degraus para chegar até o meu apartamento, abandonando o elevador, e 30 para descer. Eu faço isso umas 4 vezes por dia, já não ajuda? Eu acho ótimo, é melhor do que ficar parado. Né? Pois é, né, Melhor do que doutor? ficar parado. Ah, porque esse negócio de academia, eu tenho trauma, né? Ô, doutor, outra coisa também, a pressão alta não cuidada pode desenvolver um AVC, Assim, então? Talvez seja um dos fatores bastante preocupantes, porque é uma doença silenciosa, né? Quando ela dá sinais de que ela está acontecendo, geralmente o paciente descobre isso através de um infarto, de um AVC, de uma insuficiência renal, de uma perda visual. Então, isso tem que ser muito bem abordado e como prevenção, né? Então, você ter os níveis pressóricos abaixo ou nos níveis de 120/80, né? 12/8, isso é fundamental para evitar que tenha um acidente vascular cerebral isquêmico. Nossa, doutor, tem uma pergunta aqui, eu vou fazer. A Joana Juliette está falando que o senhor é um médico sensacional, Agradeço. um excelente profissional. Muito obrigado. A Amanda é uma jovem de 33 anos. Ela tem muita dor de cabeça e ela tem medo de ter AVC porque tem um histórico de aneurisma na família. Ela já fez tomografia e não deu nada, mas sempre tem muita dor de cabeça, doutor. Dor de cabeça é uma queixa frequente, né, na rotina do médico, principalmente o médico neurologista. E o diagnóstico diferencial, quando preocupante, é exatamente o aneurisma, porque ele pode romper e levar a um AVC hemorrágico, né? Se tiver histórico na família, esse risco aumenta. É importante que consulte um especialista para dar um diagnóstico preciso. E se caso for uma dor de cabeça do tipo enxaqueca, tensional, enfim, as cefaleias que a gente costuma chamar de primárias, existem alguns tratamentos que diminuem a dor. O importante é consultar o médico e ter um acompanhamento rotineiro. Mas o médico que o senhor fala é um neurologista. Neurologista. E não ginecologista. Não, o médico ele tá, na maioria das vezes, habilitado a reconhecer e às vezes é encontrar um caminho de tratamento. Mas o especialista pode dar uma ajuda aí no diagnóstico. Ah, tá. A nossa ouvinte diz que, a Dom Maria, ano passado tive AVC. Fiz a cirurgia. Tudo certo. Tenho mais 3 aneurisma. Aneurisma bebês. Não tomo nenhum medicamento. É normal? Não, mas o aneurisma ele é uma causa de AVC hemorrágico. Ele é um pouco diferente o tratamento do que a gente está... Aneurisma bebês? São aneurismas pequenos, geralmente menores do que 3 milímetros. Esses aneurismas tem que acompanhar, dependendo do risco da pessoa, às vezes até trata precocemente, mas é um protocolo um pouco distinto. Mas, por exemplo, um paciente com aneurisma, ele não vai receber o tratamento trombolítico se ele chegar no pronto-socorro com sintomas. E a tomografia, os exames especializados, às vezes até o quadro clínico ele é um pouco diferente do acidente vascular cerebral isquêmico. Ah, tá. Então ela fez a cirurgia, quer dizer que esse... Talvez ela, não sei se ela rompeu o aneurisma, não sei como foi, mas a cirurgia é para corrigir o aneurisma, para evitar aquele sangue que tenha consequências maiores. Mas ela não toma remédio nenhum, ela está preocupada, doutor, por causa dos bebês. Cada caso nesse sentido tem que ser avaliado individualmente para a gente entender o que pode estar acontecendo. É difícil uma resposta virtual para isso. Uhum. Ô, doutor, e até porque também ela tem que ter muita confiança no médico dela. Com certeza. Porque se o médico dela não achou necessário uma medicação... Mas geralmente o tratamento também é a prevenção, né? A prevenção que esses aneurismas cresçam. Então vai ser controle de pressão, cessar o tabagismo, fazer atividade física, consultas regulares, entendeu? Então, na maioria das vezes é a prevenção. A prevenção é que vai mudar o estilo e a qualidade de vida do paciente. Ô, doutor, por que tanta dor de cabeça nas pessoas hoje em dia e esse medo de vir a desenvolver um AVC? Todo ano a gente tem um apanhado das doenças que causam mais incapacidade no país e no mundo. Depois do AVC e do infarto agudo do miocárdio, em jovens, vamos considerar que a enxaqueca é uma das doenças mais incapacitantes e frequentes e prevalentes na população. Então é bastante comum, né?
não é uma coisa de agora. Mas mulher tem mais enxaqueca. Mulher tem Eu mais. acho que por causa da TPM Eu também, acredito por doutor. fatores hormonais. Isso tá, a relação de enxaqueca, por exemplo, é para cada 2 mulheres, um homem. Então, realmente, a mulher, por questões hormonais, elas têm uma tendência a desenvolver uma enxaqueca, né? Ou a ter enxaqueca. Que o medo de muitas pessoas em relação à dor de cabeça é um provável AVC ou tumor no cérebro. Exato. Isso eu sempre termino a minha pergunta, né, de uma conversa ali de dor de cabeça, qual a preocupação que o paciente tem quanto à dor. Eu sempre pergunto. E a maioria das respostas é exatamente essa. É o medo de uma doença mais grave. De uma doença mais grave. Então, assim, dependendo de como a conversa é feita, o paciente ele pode fazer um exame de imagem para a gente poder tranquilizá-lo quanto ao diagnóstico. Mas não quer dizer que não tendo uma doença mais grave, a enxaqueca, ou a cefaleia tensional, ou a dor de cabeça do paciente não possa ser algo incapacitante, às vezes grave, que tira ele do trabalho, incapacita, diminui o rendimento. Dentro de casa acaba ficando um clima diferente por conta da dor. Então, tem que ser tratado de maneira cuidadosa e carinhosa. Então, doutor, vamos aqui recordar. Sinais que podem ser identificar para que haja socorro imediato. Então, lembrar sempre do SAMU, né? Sorrir, para observar se tem alguma assimetria, se tem um lado do rosto que levanta ou não. Abraço, o paciente levantar os 2 braços para ver se os 2 levantam de maneira igual, ou se tem fraqueza de um lado. Mesmo abraçar a pessoa. Música, vai pedir para o paciente falar ou cantar uma música, observar se a dicção está correta, se ele não tem uma fala enrolada, por exemplo. E reconhecendo isso, o U de urgência, levar para o nosso hospital o mais rápido possível, ou para o hospital mais adequado, ou mais próximo da sua residência, para que o diagnóstico seja feito e o tratamento instituído. Hoje, dentro do Hospital de Clínicas de Itajubá, nós temos uma equipe de neurologia 24 horas disponível, 7 dias por semana, com um protocolo, com exame de imagem, com atendimento de urgência, com uma equipe multidisciplinar disponível para que esse tratamento seja feito o mais rápido possível. Ô, doutor, tem consulta com o neurologista pelo SUS lá no HCI? Temos. Hoje, tanto pelo SUS, pelo CISBS, nós temos ambulatórios que somos 4 neurologistas hoje que fazemos o atendimento pelo Sistema Único de Saúde. E o atendimento, o protocolo de AVC também contempla a população do Sistema Único de Saúde. Tá. Então, a mensagem que fica com relação aos sintomas é reconhecer precocemente e levar até o serviço de urgência o mais rápido possível, de preferência dentro das primeiras 4 horas e meia do início dos sintomas. Ô, doutor Lucas, as sequelas do AVC, as sequelas, se a pessoa não for acudida a tempo, vai ficar a mesma sequela. Não, em alguns casos, isso é até importante esclarecer, o tratamento ele é oferecido, mas a gente tem que lembrar que o AVC é uma doença grave, incapacitante, não só para o paciente, mas para a família e para a sociedade, porque a família vai ter que mudar toda a sua infraestrutura para cuidar de uma pessoa que vai ficar dependente, em alguns casos, e a sociedade perde uma pessoa que produz. É, né? Verdade. Então, o impacto ele é muito além do que só a sequela motora, né? A sequela cognitiva, as sequelas emocionais, a sequela familiar, a sequela socioeconômica. Então, o impacto na família é muito grande. Nossa. Mas não são todos os casos que a sequela também vai ser incapacitante. Eu tenho muitos pacientes que tiveram AVCs mais leves, que recuperaram muito bem e que voltam à sua vida tranquilamente. Ah, tá. Então, existe o grande AVC e o pequeno AVC. AVCs graves e AVCs mais leves. E até mesmo no tratamento, a seleção desses pacientes ela é importante para que o tratamento tenha uma efetividade boa. Então, não é todo paciente que vai ser submetido ao tratamento que vai ter uma recuperação completa. Talvez a gente diminua também a sequela, mas sempre vai ficar uma sequelinha. Na maioria das vezes, Nilda. Podemos falar que na maioria das vezes um comprometimento o paciente vai ter. Não, que Deus me perdoe, mas é até legal porque a pessoa vai se cuidar mais, doutor. Legal nunca é. Legal nunca é. Nem sei o termo que eu uso aqui. O termo é prevenção, é não esperar que aconteça para que isso... Eu acho que isso vai prevenir sequela, né? Mantê-la alerta, porque senão a pessoa vai querer voltar à vida normal, beber, boemia, aquela coisa toda. Então, assim, a segunda mensagem é exatamente essa. A gente tem que prevenir, a gente tem que conscientizar a população, falar sempre para reconhecer precocemente os sinais, levar para o tratamento, mas também evitar que a doença aconteça. Então, é ter um estilo de vida cada vez mais saudável. Doutor, o neurologista pediu a ressonância com contraste
deu diagnóstico de enxaqueca, só mesmo com remédios. Ela vem uma vez por mês fortíssima. Ele tinha me falado que poderia ser hormonal. Existe enxaqueca hormonal? Depende da fase de quando ela acontece. Pode acontecer sim, mas é uma conversa bem detalhada que a gente tem que ser feito no consultório, entender o estilo e a rotina de vida do paciente. Muito bem, doutor Lucas. Mas, não, tem aqui, ó. A Flávia, a tomografia pode ser feita todo ano como uma forma preventiva em qualquer idade? Como prevenção de AVC, não. Não, né, doutor? A prevenção de AVC começa dentro de casa, é a pessoa tendo um estilo de vida saudável. E depois, se tiver dúvida de algum sintoma, igual foi abordado por vários ouvintes, tem dor de cabeça, você tem formigamento, você tem confusão, você tem tontura, você tem dúvidas que isso pode ser sintoma de uma doença vascular, procure o médico, né? Vai pedir uma opinião e fazer, em alguns casos, um rastreio. Se você tem muitos fatores de riscos, uma história familiar muito grande com relação à doença cerebrovascular, eu acho que uma vez por ano consultar um médico especialista ou um clínico geral para ver como que sua saúde está também, eu acho que é importante. A Nath Guimarães, parabéns pelo programa, Nilda. É ótimo saber sobre assuntos tão importantes. É mesmo, aqui toda semana a gente está orientando. Isso, e temos que difundir isso. Eu lembro, assim, desde quando a gente começou com trabalhar mais esse protocolo de AVC, Nilda, cada vez mais os pacientes vão mais rápido, reconhecem mais rápido os sintomas. Então, a difusão de informação pela rádio e pela própria comunidade tem crescido e tem tomado cada vez uma proporção maior. Então, as pessoas elas vão mais rápido ao pronto-socorro. A gente tem visto um número crescente de pacientes que procuram atendimento precocemente. Doutor, tenho medo de tomar anticoncepcional e ter AVC. Procede? Isso é mito? Ela que já tem histórico de enxaqueca. Ela tem enxaqueca menstrual. Procede. O anticoncepcional nas mulheres, principalmente quando ele tem uma quantidade de estrogênio muito elevada, pode favorecer algumas doenças cerebrovasculares. Nossa, mas mesmo agora... Sim, não, tem medicamentos mais modernos e que diminuem esse risco, mas isso tem que ser abordado pelo ginecologista, quando o paciente vai tratar, pesar aí bem risco e benefício, né? Quais as necessidades do uso, então isso tem que ser abordado, mas é uma questão bem controversa, assim, no sentido de usa ou não usa. Doutor Lucas, a maconha será liberada no Brasil. Ela queima os neurônios? Os trabalhos científicos, as pesquisas mostram que o uso de álcool, o uso de substâncias ilícitas, eles não são recomendados. Então, a gente tem que evitar isso. Nossa, esse deve ser um vício. Com certeza. Né, que tem que... Tabagismo, enfim, tudo isso tem que ser prevenido. Muito bem, deixa eu ver aqui, doutor. Deixa eu dar uma passada aqui correndo. Doutor Lucas, como é que tá o doutor Calixto, bebê Anjinho da Guarda, Maria Lúcia? O Calixto e a Maria Lúcia estão muito bem, trabalhando bastante, como sempre. Não pararam de trabalhar, doutor? Não pararam. Estão firme e forte. Nossa, a sua esposa Luísa também é neurologista. Tá, mandar um beijo para Luísa, mandar um beijo para minha filha Letícia, Matheus, que é o caçula. Doutor, o senhor está com um casal agora, Casalzinho, filhos lindos, minha alegria. Doutor, o que o senhor colocou mesmo nas redes, no Instagram? Foi alguma coisa relacionada... Não, a nossa clínica, né? É a sua clínica? Aproveitar para fazer um merchanzinho? Oba, vamos fazer, a senhora Não, mas a gente está há um ano. Quer dizer, nós estamos já há 7 anos na cidade, trabalhando como neurologistas. E esse ano fez um ano que a gente inaugurou a clínica, que a gente faz esse serviço, né, de tratamento ao paciente neurológico, desde o diagnóstico, reabilitação, alguns exames complementares. Então, a gente está comemorando um ano da Neural. Luísa, eu, junto com a Thaís, a Lildmila e a Jaqueline, que são fisioterapeutas, e a fonoaudióloga que nos auxiliam nesse processo de reabilitação. Que coisa boa, Estamos lá à disposição, doutor, de todos. Onde é que fica, doutor? Fica na Prefeito Tigre Maia, 472, no BPS. No BPS. Essa Tigre Maia é atrás do fórum, doutor? Atrás do fórum. Atrás do fórum. Pega e vai embora. Na realidade, ela vem da Unifei, né? Então, você tem que ir um pouquinho mais na frente e voltar, que ela é uma mão que vem no sentido do centro. Então tá bom, doutor. Doutor Lucas Porto, gracinha, quem quiser te seguir nas redes sociais, doutor? Tem Instagram, Facebook, temos o Instagram da clínica, que a gente
tenta manter algumas atualizações. Ah, então vamos seguir o Instagram da clínica, né? Perfeito. Qual que é, doutor? É Neural Neurologia. Neural Neurologia. Ou Deixa eu Neurologia marcar Neural. aqui. Deixa eu conferir aqui, Nilda, que eu sou Então meio confere, doutor. atrapalhado com... A Flávia adorou o programa. Eu agradeço ao doutor com a riqueza de detalhes, de informação. Ai, meu Deus, vai que a gente tem medo de ter um AVC, ficar com a perninha arrastando. É né? neurologia.neural. 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 Neural. Ô, doutor, o senhor falou que é só com a idade, né? Mas não tem jovem que tem isso, doutor? Tem jovem que tem isso. A Ai, gente que considera um judiaira. AVC em jovem quando ele acontece abaixo dos 60 anos de idade. Mas também temos AVCs em pacientes pediátricos, em adolescentes. Mas por causa de quê, doutor? Geralmente isso tem uma relação com outras doenças sistêmicas. Paciente que tem um risco aumentado de fazer coagulação do sangue, doenças arteriais, doenças cardíacas congênitas. Então aí já fica um pouco mais complexa a avaliação. Muito bem. Neurologia Neural é a clínica do Dr. Lucas, da doutora Luísa, da fisioterapeuta. Como é que chama mesmo? A Thais Alves, a Jaqueline Lemônaco e a fonoaudióloga Lildmila Esperandio. Então, fica lá na rua Tigre Maia, Tigre Maia 472. 472. A Flávia falou que é a melhor clínica. Olha a Flávia, A que Flávia. dando testemunho dela. Muito obrigado, Flávio. Que gracinha. Doutor, até uma próxima, então, Nilda, é se sempre Deus um prazer quiser. e espero que todos conscientizem sobre a gravidade do AVC isquêmico e lembre sempre que nós temos um serviço à disposição no Hospital de Clínicas de Itajubá para um tratamento precoce, mas isso depende do reconhecimento dos sintomas rapidamente e que leve até o nosso tratamento para que a gente reduza as sequelas e a gravidade dos sintomas. Nossa, já despedi já 2 vezes, mas tem que voltar. Manda abraço para o Dr. Lucas, por favor. Quem que é? Dri, Liz e do xará dele, Lucas, também. São grandes amigos. É? Grandes amigos. Manda um abraço também para a Dri e para o Lucas e para a Liz. A Liz é filha deles. Ela é colega da Letícia na escola. Então estão todos na Grandes escuta amigos. lá. Manda um beijo para todos. Que gracinha. Obrigada pela audiência. Ó, doutor Chubão, a gente despedir, mas não vamos ficar aqui até amanhã. Eu agradeço, viu? É sempre um prazer estar presente. Sempre que a gente puder fazer essa conscientização, eu estou à disposição. Legal. Gente, ó, beijão com muito carinho. Até a próxima quinta-feira com mais um HCI Saúde. Até lá. E vamos, como diz o doutor Lucas, fazer exercício principalmente para prevenir vida saudável de prevenção ao AVC. Cada um fazendo a sua parte. Muito bem. Beijo, tchau. Até logo, bom dia.